esse tema da alma e esse tema se Deus existe, cair em se Deus existe. Porque naturalmente você fala alma, pensa, será que Deus existe, né? E se você me perguntasse na época, eu ia falar, não, cara, Deus não existe, é uma invenção, a igreja é uma instituição de manipulação, foi o que eu ouvi na escola. É uma instituição manipuladora, criou um negócio pra enganar as pessoas e tal. E aí eu começo a abrir os livros e falar, cara, será que Deus existe? E aí eu comecei a empilhar livros ateus e livros cristãos lado a lado e falar, cara, vamos ver quem... Não só cristãos, que geral, né? Mas eram livros de filosofia. De filosofia. Tá. Com argumentos contra e a favor da existência de Deus. E aí comecei a ler. Em geral sobre esse tema também. Sim. Sobre Deus. Sobre tudo. Sobre ética, sobre política, sobre o que fosse. Mas uma questão que apareceu forte nessa época era se Deus existia. E aí eu me deparei com essas provas da existência de Deus, metafísicas, que estavam lá em São Tomás, estavam lá em Aristóteles, né? Enfim, me deparei com várias coisas. Mas eu comecei a reparar um padrão que era o seguinte: os argumentos ateus, no geral, não conheciam bem os argumentos cristãos. Isso vários livros. Peguei ali Bertrand Russell, David Hume, vários ateus assim. Não rolou um diálogo honesto antes do cara formar. Cara, muitos deles não conheciam o argumento. Não era nem questão de... eles estavam rebatendo argumentos que não eram os mais fortes do outro lado, claramente. E claramente o outro lado, os filósofos da tese Deus existe, era muito mais comum eles conhecerem os argumentos ateus. Até porque muitos eram ex-ateus ou coisa assim. E aí eu comecei a empilhar aquilo, chegou uma hora que eu me deparei com essa prova da existência de Deus e eu falei, cara, deixa eu me fechar em casa com esse negócio e eu só saio daqui quando eu chegar numa conclusão. E aí eu me fechei com a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que tinha lá a prova da existência de Deus. E aí eu me tranquei e falei, cara, vou ficar lendo isso aqui até eu entender se esse negócio é verdadeiro ou falso. Quando terminou, cara, eu me lembro, eu passei a madrugada inteira lendo, assim, um negócio obsessivo, assim, sabe? Meio... obcecado, assim, chegou tipo 6 da manhã, um negócio assim, falou, cara, Deus existe. E aí eu falei, e agora? O que eu faço com a minha vida? Eu terminei e falei, cara, minha vida ferrou, entendeu? Deus existe, cara, minha vida tem que mudar, sei lá. Tipo, imagina que nessa altura eu não sabia o que era uma paróquia, eu não sabia nada de nada, eu só li o negócio e falei, cara, claramente Deus existe. Tá, mas quando você chegou à conclusão que Deus existe, sim, veio com essa conclusão, uma associação a uma religião X? Aí, imediatamente, eu comecei a estudar as religiões pra tentar entender qual eu achava que era verdadeira. Então eu abri, assim, judaísmo, budismo, mas por que Islã. isso é importante? Isso é importante pelo seguinte: se você conclui que Deus existe, imediatamente, uma pergunta natural qual é... Porque se falam várias coisas acerca de Deus, não só que ele existe. Como Deus interage com a humanidade? Qual o caminho para você chegar até Deus? Porque afinal, se ele existe, naturalmente você busca um caminho. E tem um outro problema também. Puta, não sei, mas continua. Sim, a gente pode entrar nisso. Como foi que eu concluí que Deus existe? Eu concluí que Deus existe da seguinte maneira. Então, eu peguei a prova... Vamos pegar a primeira prova da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. Primeiro, ela tem duas objeções, né? Que argumentos contra a existência de Deus. São muito comuns. Deus não existe porque ele permite o mal. Não, eu acho que a existência do mal, na verdade, é um argumento a favor de Deus. Eu também acho. Mas esse é o argumento que tá lá. O primeiro que aparece, que muita gente já entra nessa. Existe o mal... Se não tivesse o mal, não tinha livre-arbítrio. Perfeito. Essa é a argumentação clássica. E faz sentido. Uma vez eu falei isso pra um amigo meu. Tem um amigo meu que se converteu. Faculdade de Filosofia, meu colega. O cara era Nietzsche, Marx. O cara era revolucionário hardcore. Grande amigo Thiago, um abração pra ele. E aí ele chegou e ele falou, cara, Deus não existe, olha o mal que acontece no mundo. E aí que os irmãos Karamazov aparecem no Dostoiévski, que parece essa mesma discussão. E eu falei, mas Deus poderia ter criado o homem sem o livre-arbítrio, ele falou, né? Porque eu falei, cara, Deus não é que existe, não é que Deus tá deixando o mal. Primeiro que é uma questão de perspectiva. Por quê? O mal natural, sei lá, enchentes, né? Vamos pegar assim, cachoeira. Igual os caras falam, não, porque na Bíblia Deus matou a galera. Fala, galera, spoiler, Deus mata todo mundo, inclusive você. Porque matar, do ponto de vista do homem, é uma coisa, do ponto de vista de Deus é totalmente diferente, porque todo mundo vai morrer, né? A morte faz parte de todas as pessoas. Então, quando você fala, Deus matou, Deus irá matar todas as pessoas no sentido de que todo mundo vai morrer, ponto. Do ponto de vista de Deus, a morte das pessoas é simplesmente a vida é passageira, ela tem um começo e um fim.
Do mesmo modo que ele matou todo mundo, ele criou todo mundo. É igual eu falar que o Tolkien matou um personagem da história. Todos os personagens da história do Tolkien morrem, porque uma hora vai acabar, o cara morre. Então, beleza. Agora, então, o mal natural. Existe o sofrimento. Pô, tem crianças que sofrem no mundo. Se Deus não existe, é isso mesmo, cara. É uma desgraça e acabou. Se Deus existe, você está falando de um Deus que está olhando desde toda a eternidade. E imagina, se você se compadece do sofrimento dessas crianças que estão sofrendo injustamente, imagina um Deus que é superior a você. E ele está olhando isso do ponto de vista de uma eternidade, que essa vida inteira é um sopro perto de uma eternidade infinita. É nada. É só você começar a multiplicar os anos na sua vida que você vai ver a diferença insana, que é você querer botar o temporal versus o atemporal. Quantos sofrimentos você já não passou na vida que falou, pô, isso aqui vai durar pra sempre, e depois passou, entendeu? E você nem lembra mais. Que dirá olhando a eternidade.